Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma coisa bem mais arriscada, né? Todos os anos eu venho e trago algum assunto técnico e tudo mais. No final tem aquelas perguntas malucas que eu sempre acabo respondendo com alguma argumentativa matemática e parte para coisas loucas. E dessa vez é mais arriscado. Eu confesso que eu estou mais desconfortável aqui porque eu vou falar um pouquinho de negócio. Mas eu vou contar um pouco da história do que a gente tem desenvolvido lá na Dextra, né? E tudo que a gente tem aprendido ao longo desse período, enfrentando ali alguns desafios de ciência de dados dentro do cenário que a gente tem empregado, tá? Bom, o assunto hoje é esse. Então, quero compartilhar com vocês o que eu aprendi aí nos últimos anos sobre o alinhamento de produto com os objetivos de negócio. Essas coisas, elas andam muito casadas e nem sempre a gente dá para elas a devida atenção. Então, eu vou fazer algumas provocações aqui hoje. Trouxe dois cases, um case bem avesso e um case mais bacana, com resultado mais legal, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria discutir um pouco do foco, né? Então, quando a gente fala em alinhamento do produto com as necessidades de negócio, nos times que desenvolvem produtos digitais, geralmente a gente tem perfis muito variados, certo? Eu tenho lá um desenvolvedor, eu tenho um PO, eu tenho um gestor, eu tenho um cara de UX, talvez eu tenha um cientista de dados, enfim. O ponto cada um desses papéis olha e dedica o seu foco em elementos muito específicos, certo? No dia a dia, o desenvolvedor ele está preocupado com a qualidade do código, com a arquitetura, se o ambiente de teste dele tem a cobertura adequada, se a build está funcionando, se não vai quebrar a produção. O PO ele quer o backlog, ele quer conseguir colocar a feature mais relevante naquela entrega para o cliente, quer entender a necessidade de negócio e garantir que aquela entrega é aderente com a expectativa do cliente e do negócio. E os gestores preocupados com o orçamento, poxa, o roadmap escorregou aqui, vai ficar mais longe, enfim, o orçamento não vai dar, como é que eu vou equalizar tudo isso? E aí surgem algumas questões, né? Você precisa medir resultado. Então você tem que conhecer ali e direcionar os próximos passos do seu projeto em cima de algumas medições. Como que você sabe se o que você está fazendo está indo para a direção certa? Daqueles papéis que a gente olhou, quem mede aquilo? Quem está preocupado com aquilo nas 8 horas por dia que está olhando para o projeto? E quem daqueles papéis tem convicção de que a gente está seguindo pelo melhor caminho? Então, quando eu decido, lá no meu backlog, escolher a feature B e priorizar ela em relação a A e a C, eu tenho que ter um embasamento por essa decisão. Quem é a pessoa que faz esse tipo de embasamento e como que isso acontece, né? Bom, e daí eu trouxe um case aqui, vou contar um pouquinho da história dele, de como ele aconteceu, e como a gente lidou com isso naquele momento, né? Então, o cliente gostaria de desenvolver uma nova plataforma de um produto no comércio eletrônico. Ele já tinha uma plataforma lá e ele quer desenvolver uma nova. Ele procurou a gente para desenvolver essa plataforma. Nós fizemos uma série de estudos para esse parceiro, certo? Ele já tinha uma plataforma em pé, muitos e muitos dados, muitos eventos. Então, a gente foi entender como que os usuários se comportavam dentro dessa plataforma dele, que experiência ou quais recursos daqueles ali eram utilizados. E nós empregamos uma metodologia científica voltada Data Science para maximizar os ganhos de performance do negócio, que eu vou contar daqui a pouco, mas aplicamos até aqui, né? E nesse momento eu tentei entender o que o usuário fazia dentro dessa plataforma. Então, uma plataforma de compras, o usuário tinha lá previamente um crédito, né, que ele podia comprar produtos aí com esse crédito, essa carteira dele. E aí é fácil perceber que nós temos dois acessos do usuário à plataforma. Uma via autenticação, essa primeira linha azul aqui no gráfico Sankey, e outra via push notification, aquela linha verde lá em cima. Claro, a maior parte dos usuários entram por aqui,
Uma grande parte desses usuários ficam nessa vertente aqui e terminam na linha roxa, que é, entram para visualizar extrato e saldo, certo? Não quero fazer nada, eu só quero ver se o dinheiro que eu gastei caiu ali na minha carteira digital, tudo bem? Mas eu tenho ali uma grande quantidade de usuários que entram, vão naquela linha amarelinha ali, que é o localizou um item, né? E depois colocam esse item no carrinho, chegam naquela linha laranja, tudo bem? Metade dos usuários que colocam o produto no carrinho, nós descobrimos que compram. Vem para essa linha vermelha aqui, confirmando a compra. A outra metade simplesmente desiste, ou seja, vai para aquela linha rosa, ou sei lá que cor é aquela, né? Mas lá em cima, tá? Bom, uma parte desses usuários voltam depois. Então, ele tem aquele quadradinho verdinho que é bem pequeno, né, em relação a todo mundo que localiza um item, mas uma parte desses usuários voltam em uma outra sessão, em um outro momento, voltam no aplicativo, visualizam o produto que ele colocou no carrinho lá no passado e compram, tudo bem? Um ponto importante para a gente olhar. Vocês devem perceber que metade dos usuários desistem da compra. Né? Quando o cara bota um produto no carrinho, desiste. Isso acontece porque na carteira de crédito dele, ele tem saldo. Só que esse saldo tem uma diferença bem pequenininha em relação ao que ele tem para o que ele precisa para comprar aquele produto, certo? E só para a gente entender e ter visibilidade sobre alguns aspectos financeiros aqui, se eu conseguisse pegar toda aquela linha, aquela metade que desiste no momento do carrinho, e conseguisse trazer aquela metade inteira para essa linha vermelha, eu estaria falando em 70 milhões de reais em 8 meses. É uma quantia boa, né? Certo? E aí nós fizemos esse estudo para a gente simplesmente não desenvolver um novo aplicativo, dar um direcionamento diferente para o projeto. Né? Então aqui é um estudo totalmente direcionado por dados. E aqui as decisões direcionadas por dados. Esse estudo não foi só da jornada. A gente analisou algumas alternativas de recursos que nós poderíamos fazer. Então, eu fiz um recomendador para esse cara. E daí eu atingi 80% em Map a Tree em recomendação. Isso significa que eu recomendo 3 itens em um trilho, 80% dos usuários comprariam o que está recomendado ali. E isso foi testado, é claro, só com os usuários que compraram, né? Treinei os meus usuários que compraram, uma parte, a outra parte, eu verifiquei se a compra que ele fez estava lá dentro da recomendação, 80% estava. E um ponto importante é, antes dele desistir ou antes dele confirmar, é importante eu saber se esse usuário vai confirmar a compra ou se ele vai dropar. Porque o cara que vai confirmar a compra, deixa ele pagar tudo aquilo no produto. O cara que tem possibilidade de dropar, sei lá, eu vou oferecer desconto no produto, ou eu vou recomendar um produto parecido com esse que ele quer, que seja mais baratinho e cabe lá no crédito dele, enfim. E aí a gente fez um modelo de predição da próxima ação do usuário, chegando a um pouco mais de 90% de assertividade, ou seja, 9 em cada 10, eu tinha certeza do que o cara ia fazer. Tá? Bom, qual foi o resultado final dessa história? Né? Parece bonita, parece? O resultado final é que a gente não conseguiu mostrar isso para o nosso parceiro, porque ele estava preocupado demais tentando fazer um aplicativo novo parar de pé, certo? E aí o sentimento fica como, né? Então, do ponto de vista de negócio, foi o melhor direcionamento? Não foi, talvez não tenha sido, né? Então, hoje você tem um produto novo, tem uma plataforma nova, mas que de repente não melhora os teus principais indicadores de performance do negócio. Bom, e para isso, como que a gente pode fazer, como que nós temos atuado continuamente para fazer um pouco diferente, né, dentro dos projetos que a gente tem executado lá? Depois de experimentar algumas metodologias e exercitar várias coisas, a gente encontrou uma que tem funcionado bem, tá? E aí lá nós chamamos de Data Agility, que é basicamente agilidade para sprints de dados, sprints de ciência de dados. Bom, nós começamos o trabalho identificando os indicadores de performance. Então, é muito importante ter uma visão clara daquele produto digital, de quais indicadores de performance do negócio ele quer utilizar. Ele quer vender mais, ele quer reter mais o cliente, ele quer reduzir o cancelamento, o churn, né? Então, é preciso ter uma compreensão grande disso
dos elementos que trazem valor para o negócio, para que eu possa desenhar a minha atuação. E uma vez que eu entendi isso, eu preciso saber como esses indicadores são afetados. Então não basta saber que ele quer melhorar as vendas, né? Eu preciso saber o que faz um cliente comprar, que tipo de produto é mais procurado naquela ocasião. Então tem uma série de hipóteses de negócio que eu preciso responder para aumentar o meu entendimento sobre aquilo que eu quero maximizar. E aí eu consigo aproximar, eu preciso aproximar a minha área de execução com a área de negócio do meu parceiro. Então, muitas vezes, nós desenvolvedores, a gente está sentado lá escrevendo um código. Vamos lá, levanta para mim a mão, só por curiosidade. Quantos de vocês sabem o impacto que tem um negócio em relação à feature que vocês desenvolveram essa semana? Você sabe quanto de dinheiro isso trouxe para o negócio do parceiro? Levanta a mão aqui para você ver. Tá, então nós tivemos 3 nessa sala que tem gente até do lado de fora da porta. Então, pessoal, tá ruim a situação, né? A gente tem que mudar isso de alguma maneira. E não é fazendo do mesmo jeito, tá? Então a gente tem que aproximar essas duas coisas. E nós percebemos que à medida que a gente traça essa aproximação, à medida que eu entendo como o meu parceiro enxerga o valor na feature que eu entrego e como eu meço a performance daquele elemento dentro do negócio, eu consigo maximizar o ganho que eu levo para ele, porque eu consigo levar ideias de inovação e mais, né? Ele passa a desenvolver um laço de confiança muito maior. Então, isso pode nos colocar numa situação diferente, né? Eu passo de um simples fornecedor para o cara que está sentado lá no começo do ano que vem, pensando no planejamento estratégico, certo? E essa aproximação, não existe uma receita mágica de como executar. Isso a gente está desenhando alguns processos, a gente consegue fazer isso muito bem em alguns projetos, mas a forma como nós temos executado não é ainda para todos os projetos, mas caminha para, certo? A gente tem um esforço muito grande para que isso aconteça. E aí o ano que vem eu volto para contar essa história. Bom, a gente tem algumas situações que são comuns, né? Então, a esfera de negócio, ela não fala a mesma língua da esfera de execução. Então, muitas vezes você está pegando lá porque você quer fazer alguma coisa que você enxerga valor, e no fim das contas o cliente está bravo porque o sprint passado você fez 40 pontos e nesse aqui você está entregando 38, né? Então, é importante que vocês tenham um alinhamento, que a gente tenha um alinhamento entre todas essas esferas, para que a discussão saia, né, dessa esfera de, poxa, 2 pontos de diferença, por quê? Né? Para nossa, vamos trabalhar para chegar lá naquela taxa de conversão, é lá que eu vou ganhar, tá? Bom, e aí a gente tem um dilema aqui. Eu vou medir para projetar ou projetar para medir? Então tem as duas situações. Na situação de projetar para medir, é a situação de que você ainda não tem nada, você não tem um software, você não tem um produto, você está lançando ele agora. Então é muito importante que você faça ele simples, pequeno, conciso, e que você vá para a produção muito rápido. O ir para a produção rápido é 2 semanas, 4 semanas, né? Por que rápido? Para você coletar dados. Não adianta ir para a produção de qualquer jeito. Você tem que ir para a produção com um desenho eficiente de coleta de dados e um direcionamento claro do que você quer medir e do que você quer otimizar para o negócio, certo? Senão não adianta ir para a produção rápida, você só está colocando o produto lá sem nenhum objetivo fundamentado, né? A não ser no lançamento do produto, enfim. Na situação de que você mede para projetar, é uma situação um pouco mais favorável, de quando um produto já é consolidado, existe coleta de dados em relação ao que você precisa, e você já consegue extrair métricas para a evolução desse produto. E muitas vezes isso pode até direcionar o desenvolvimento de um novo produto, certo? Mas muito bem fundamentado. Bom, e daí você começa a iterar. Melhora os seus indicadores de performance, redesenha, aprofunda o entendimento e itera, certo? Em cima de cada release, aumentando o volume de informações coletadas, a abrangência dos dados coletados e aprofundando as suas análises, né? Para que você tenha mais entendimento sobre os indicadores de performance do negócio e como o produto que você está desenvolvendo impacta aquilo, tudo bem? Bom, por onde eu começo? Parece bonito, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia
para que essas coisas funcionem? Bom, na Dextra a gente desenhou um sprint, então 10 dias, certo? Um sprint de tempo tradicional, que está segmentado nas fases do Crisp Data Mining, um processo muito comum no mercado e usado aí comumente pelas áreas que fazem análise de dados. Então, essencialmente, nós pegamos algumas dessas etapas do Crisp e segmentamos essas etapas em 10 dias, de modo que eu conseguisse chegar no parceiro. Então, quando eu comecei um projeto, eu quero no primeiro sprint já ser muito relevante para ele. Eu quero levar valor, quero entender as necessidades dele dali em diante e ter uma interação muito clara, para que eu consiga entregar valor cada vez mais rápido, tá? E nesse sprint nós dividimos assim. Então lá no primeiro dia a gente tem um entendimento do negócio, que é uma conversa, onde eu quero entender quais são os indicadores de performance, qual é o objetivo em se desenvolver isso, né? O que eu quero otimizar, quais são as dores do negócio hoje que se pretendem solucionar com esse produto. E tem um entendimento claro disso, derivo dali algumas hipóteses de negócio. Olha, os usuários cancelam por causa disso, isso aqui faz eles comprarem mais. Normalmente isso são hipóteses, são crendices, a gente não tem validado. Agora eu vou validar, tá? Levantei esses elementos todos, depois eu vou entender os dados. Quero saber daquelas 50 questões ali que o meu cliente super... Nossa, que legal! Quantas delas eu vou conseguir responder? Eu levantei 50 com eles, provavelmente nesses 10 dias eu vou conseguir responder umas 3 só, né? Mas eu quero tempo depois para fazer isso. Então eu vou entender os dados que existem e quais desses dados me permitem responder aquelas perguntas. E se os dados não permitirem, eu já tenho um desenho muito claro de que tipo de informação eu tenho que coletar dos meus usuários e das interações para responder aquilo. Então, isso já é um proxy, já é um direcionamento rico. Eu tenho uma etapa de preparação de dados de 1 a 2 dias, certo? Fazer uma preparação e um ajuste mínimo dos dados para que eu possa trabalhar com eles e responder essas hipóteses com alguma qualidade. E eu entro ali nos dias 5, 6, 7 e 8 em análise exploratória. Ali eu vou sentar e vou responder aquelas questões. Vou cruzar os meus dados, vou tentar responder cada uma daquelas hipóteses que a gente mapeou e colocou como um target para esse sprint. Tudo bem? Faço uma validação no bom dia. Essa validação junto com o cliente, observando números, para que ambos tenham confiança naquele resultado que foi visualizado, tanto do ponto de vista de validação das hipóteses, como nos valores aferidos dos indicadores de performance que ele conhece bem, tá? E daí a gente desenha um experimento. O desenho do experimento significa: vamos fazer um novo produto, um novo app, vamos desenvolver um novo portal, ou não, vamos direcionar avanços na solução que já está aqui, né? Ou não foi suficiente, eu tenho mais hipóteses aqui para validar e eu preciso entender um pouco mais sobre esses elementos para tomar essa decisão. Faz sentido? O meu cliente entende isso? E aí a gente desenha a próxima iteração, tá? Com uma entrega e um experimento mais bem formatado. Bom, e daí eu quero contar para vocês um case da Cielo, uma operadora de pagamento, acho que todos vocês conhecem. Eu quero agradecer aqui porque a informação que eu estou mostrando, teve um monte de gente que se mobilizou para eu colocar essa figura aqui, tá? Bom, isso daqui é um trabalho desenvolvido a 4 mãos, né? Então, mutante, as BUs, né? Dextra e Q&A, em pontos diferentes de atuação, mas é um trabalho em conjunto. Aqui eu estou trazendo para vocês um indicador de rechamada, um índice de rechamada, que é a frequência com que os usuários entram no chat da Cielo e para resolver um determinado problema, tá? Esse caso específico aqui é Reclame Aqui, tudo bem? Aquela plataforma de reclamação na web. Bom, o índice de rechamada eu coloquei 3 valores aqui, então 31 de maio, 31 de junho e 31 de julho, agora final do mês. A gente vê que esse índice caiu de 4,13 para 1,3, então foi uma redução de aproximadamente 2,8 pontos percentuais, não são 2,8%, ponto percentual. A redução aqui é quase 30%, certo? Reduzir de 4 para 1,3 é uma redução absurdamente grande. Então, isso caiu. E como isso foi direcionado? Qual é o trabalho que foi feito para esse objetivo ser atingido? Teve um direcionamento muito claro
de dados para a interpretação de quais são os motivos mais comuns de reclamação. A reclamação ela está relacionada ao tempo de resolução, a rechamada está relacionada ao tempo de resolução, ao tipo do problema. Então, existe uma série de entendimentos acerca do problema que precisam ser compreendidos, devem ser analisados e, mediante a isso, eu consigo tomar uma ação de negócio. Então, aí a área, dado todo esse conjunto de informação, a área de Q&A consegue interpretar isso e direcionar o cliente, no caso aqui, em parceria com a Cielo, direcionar e sugerir um conjunto de ações que tornem esse indicador menor, né? E aí melhore o resultado. Claro, eu trouxe aqui para vocês um indicador, tem um painel que analisa, enfim, praticamente todo o atendimento de texto lá. E aqui tem bastante coisas legais que eu gostaria de detalhar, mas a gente vai deixar isso para um outro fórum, tá? Tem motores de inteligência artificial que olham para o texto e conseguem inferir um motivo de contato. A rechamada não é um elemento calculado tão pura e simplesmente como olhar quantas vezes aquele e-mail ou aquele telefone cadastrou uma mensagem. Então, tem elementos de engenharia de software e engenharia de machine learning bastante sofisticados que permitem a gente atingir resultados bacanas, né? E esses elementos são desenvolvidos por nós lá na Dextra no time de dados. E sabiamente, o time de Q&A consegue extrair as informações daqui e fazer o direcionamento junto com os parceiros Dextra Mutante, né? Direcionando ações que maximizam o ganho de performance nos resultados. Bom, então o que eu queria contar para vocês era um pouco desse processo, como nós fazemos, o que a gente aprendeu ao longo desse período, e abrir aqui um espaço para pergunta e discussão. Se a gente tiver espaço aqui, acho que tudo bem, se não, eu estou no evento e a gente pode conversar lá fora. Perguntas? Aparentemente, a principal mudança foi do segundo item, né? Crédito, não alguma coisa. Essa foi o ponto que vocês identificaram e atuaram? Na verdade, teve uma atuação um pouco mais global. Então, o time de Quality Insights, para reduzir a rechamada, ele não atua única e especificamente na rechamada. A rechamada ela é um efeito colateral de muitos outros elementos. Então, eu trouxe para vocês um indicador onde isso aconteceu, mas para resolver esse indicador, a atuação não foi exatamente e pontualmente sobre isso. Com certeza envolveu sugestões e direcionamentos lá que envolviam o motivo do contato pelo qual a pessoa reclamava, mas muitos outros fatores. Então, elementos como o tempo de interação, a informação do sentimento daquele tipo de cliente quando faz aquela reclamação importante. Então, tem um ecossistema mais complexo que precisa ser levado em consideração quando você toma a decisão prescritiva. Na verdade, essa é uma situação prescritiva. Aqui eu descrevi o que aconteceu, e aí, do ponto de vista de negócio, alguém tem que prescrever isso. E aí, o nosso time de Quality Insight é o time que faz isso hoje. Mais perguntas? Não? Pessoal, obrigado então a participação de todos. A gente conversa melhor.